Glória a Deus, maravilhoso. Bom dia, meus irmãos queridos. Nesta hora venho te convidar nesta oportunidade que Deus nos concede de estarmos em comunhão, em oração e pedindo a bênção do nosso Deus para esse nosso dia, para que nos abençoe e nos perdoe os nossos pecados, né? Em nome de Jesus. Eu sou a pastora Terezinha do canal Missões ao Vivo. E para você que ainda não se inscreveu nesse canal, eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe, para outras pessoas também serem alcançadas e deixe o seu likezinho, para que esse vídeo seja considerado pelo YouTube e outras pessoas sejam alcançadas. A nossa base bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, que fala a respeito das 10 virgens. Jesus, em muitas ocasiões, ele ministrava falando em parábola para que aqueles que perseguiam, querendo matá-lo, não entendessem, né? Mas os discípulos entendiam, às vezes não, e ele explicava muitas vezes o significado da parábola para os seus apóstolos, né? Para aqueles que eram mais íntimos com ele. E quando ele fala das 10 virgens, irmãos, ele fala para nós hoje, a igreja, o povo escolhido, e as 10 virgens, em sua totalidade, todas elas aguardam a ressurreição dos mortos ou o arrebatamento, aguardam com confiança no futuro ser levado para o reino dos céus, porque Jesus prometeu no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele diz que voltaria para nos levar para onde ele está, nós possamos estar também. Glória a Deus. E aqui, quando ele fala das 10 virgens, ele fala do povo em sua totalidade. E ele fala que eram 10 prudentes e eram 10 nécias, loucas. E ele faz uma comparação de uma festa, não é? Que vai acontecer. E todos os convidados estavam aguardando o momento dessa reunião com o mestre. O significado muito lindo das bodas do Cordeiro, né? Da festa do Rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles aguardavam, mas tardando o tempo, sendo cansativo da espera, todas dormiram. Aqui fala que todas dormiram. E quando ouviu-se o grito, lá vem o esposo, ou seja, a hora do casamento chegou, porque elas eram convidadas para esta festa do casamento. Mas ele ia casar o noivo ia casar com uma pessoa, mas aqui significa o casamento da reunião dos seus escolhidos com o seu Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus vivo, maravilhoso. E quando ele fala aqui que as bodas aconteceria, e ele deu um horário, ele disse à meia-noite, que ele diz assim, no versículo 6, ele diz assim: e à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas tinham lâmpadas porque era de noite, precisavam de lâmpadas para alumiar a trajetória do caminho, e elas iam a caminho para essa festa. E tardando o esposo, demorando vir,
todas adormeceram, todos dormiram. Depois, quando ouviu-se o grito, aí vem o esposo, se levantaram todas com suas lâmpadas nas mãos. Mas quando perceberam que metade delas tinham azeite de reserva nas suas lâmpadas e outra metade não tinham, então as que não tinham reserva pediram àquelas que tinham para lhe emprestar um pouco de azeite. E ele diz, as loucas pediram às prudentes, e as prudentes disseram para elas, não seja caso que falte para nós e falte para vocês também. Então, ide e comprai-o. Significa, irmão, sabe o quê? O crente que não está preparado, que não está pronto, que não está vigiando, que não está acreditando que Jesus vem e que o fim vai chegar e que a hora do encontro, da reunião com Jesus se aproxima, fica negligente, não ora, não se consagra, não lê a palavra, não se alimenta da fortaleza espiritual, que são as negligentes, as loucas. Mas aquelas que estão preocupadas para não ser apanhada em falta, para não ser deixado para trás, e estão se santificando a sua vida cada dia, aqueles que estão vigilantes, na verdade, serão agraciados de serem levados para participar dessa reunião com Jesus, dessa festa linda que ele fala, as bodas do Cordeiro. Mas quem não estiver preparado, irmão, vai ficar para trás. É muito triste pensar, raciocinar dessa forma com aqueles que não estão nem ligando, se preocupando com a sua salvação. A salvação da nossa alma é importantíssima, porque Deus não quer, irmãos, que nós vivamos de qualquer maneira, não. Lá no céu não vai entrar o pecado, a mentira, o engano, as vaidades. As vaidades são bagagem que não vai entrar. E Jesus fala no capítulo 7 de Mateus que o caminho é estreito e a porta é também. Mas largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Estreito e apertado é o caminho que leva à vida. É difícil, irmãos. Mas eu não quero ser crente para não sofrer, porque é muita exigência. Não é o pastor que exige, não somos nós que exigimos de ninguém uma mudança, uma transformação, não. Quem exige é Jesus. Porque nós não vamos ficar de qualquer maneira servindo ao Senhor dentro da igreja, enganando-se a si mesmo, não. Tem que haver uma diferença, irmãos. O cristão que recebe o selo da salvação, o Espírito Santo habita na vida dele e ele se torna uma pessoa diferente. O apóstolo Paulo prega dizendo, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. É verdade? Há uma transformação na vida do cristão separado, selado, escolhido, chamado de ovelha do Senhor Jesus, chamado de virgem prudente, como fala aqui nesse capítulo 25 de São Mateus. Leia, examine a palavra, se compare com esta personagem que Jesus chama aqui de virgem prudente. Se houver na sua consciência uma acusação tal que você não está adequado com a qualificação de um escolhido, de uma pessoa convidada com prudência, como está falando aqui nesse capítulo do Evangelho de São Mateus, 25, se esforce, meu irmão, renuncie, se arrependa e receba de Deus
força e poder, revestimento como que nem uma roupagem, para você não se apresentar como nu, despido da graça, né? Na presença de Deus. Examine a palavra. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir uma Bíblia. Você pode comprar ou ir para a igreja, ouvir a pregação da palavra e você então aprender a andar no caminho de luz, no caminho estreito, no caminho que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que não entra no céu, que é chamado de bagagem, a gente deixa fora, a gente tira de diante de nós, a gente joga para trás, a gente renuncia, porque não vai acrescentar nada à nossa vida. Quando partirmos deste mundo, a gente não vai levar nada, irmãos. Glória a Deus. A gente às vezes fala e até acha graça, mas nem compreende por que está rindo. Que o defunto não leva nem o sapato que calça, nem a roupa que veste. Coloca assim uma roupa diferente, chamada de mortalha, não é? Vestido branco lá. Mas não veste a alma, irmão. Veste a carne morta, que não serve mais para nada. Depois que a alma sai, que o fôlego de vida sai, irmãos, não tem mais raciocínio. Após a morte, irmão, segue-se o juízo de Deus. É executado o juízo final. Não existe essa coisa que nem os irmãos católicos pensam que é verdade. Não está escrito na Bíblia isso, que tem que fazer oração, súplica, reza por quem já morreu. Não, irmãos. Isso não existe na Bíblia. Pode procurar de capa a capa. Não existe intercessão pelos mortos, não. Existe intercessão pelos vivos. Eu posso orar por você. Você pode orar por mim. Eu posso pedir a Deus misericórdia por você. Você pode pedir as bênçãos de Deus para mim. Mas depois que a consciência sai, depois que o espírito sai, que a alma sai, o corpo fica morto. É como diz no Eclesiastes capítulo 12, o corpo volta para a terra como era, volta para o pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Que não sejamos surpreendidos naquela última hora, que não sejamos recusados, indignos de receber a coroa da vida, a coroa da salvação e o descanso na eternidade com Jesus. Amém, meu querido? Louvado seja Deus maravilhoso. Eu sou a pastora Terezinha do canal Missões ao Vivo. Não se esqueça de deixar o seu likezinho, compartilhar, se inscrever nesse canal para outras pessoas serem alcançadas. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Glorioso Deus, eterno Pai que está nos céus, nesta hora, meu Deus querido, unido com esse meu irmão que está vendo e ouvindo esse vídeo agora, vimos te pedir, ó Deus querido, as tuas bênçãos, o perdão dos nossos pecados e a confirmação, ó Deus querido, da salvação e da vida eterna contigo, meu Deus. Não nos recuse, não nos deixe para trás, mas leva-nos para habitar na eternidade contigo, porque somos frágeis neste mundo, mas estamos nos humilhando diante de Ti, te pedindo que a Tua misericórdia nos alcance, nos perdoa, Deus querido, nos ensina a ser vigilante cada dia no caminho da vida. Aleluia! Deus Pai poderoso e santo, abençoa este meu irmão que está assistindo comigo nesta hora, abençoa sua vida, abençoa seus negócios, abençoa sua família, toda a sua parentela, toda a nossa parentela e nossos amigos. Abençoa, meu Deus querido, no nome santo de Jesus Cristo. Glória a Deus maravilhoso. E que seja, amado, aleluia, que seja, meu Deus todo-poderoso, aceito por Ti a nossa súplica de oração, a nossa intercessão de oração.
Aleluia, por esse teu servo, por essa tua serva, por esse teu filho, por essa pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo nesta hora. O que está doente, cura, meu Deus. O que está desempregado, abre porta de emprego. Te peço pelos casais, ó Deus, que haja paz e união na família, Senhor. Que os filhos sejam obedientes aos pais. Que os pais saibam educar os seus filhos no temor do Senhor. Cumprindo, ó Deus querido, fielmente os mandamentos que o Senhor nos tem designado, para que possamos alcançar a misericórdia da salvação e a vida eterna contigo no reino da glória celestial. Damos-te graça por tudo, Senhor, nesta hora, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.